Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Como já era de se esperar, o clássico entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Betano do Brasil foi extremamente agitado, com muitas polêmicas, discussões e uma vitória por 1-0 dos donos da casa. Após essa primeira partida, que foi disputada na Neoquímica Arena, a equipe comandada por Dorival Júnior tem a vantagem de avançar na competição em caso de simples empate na semana que vem, no Allianz Parque. Durante os 90 minutos, 2 lances em específico geraram reclamação por parte dos visitantes. Inicialmente, o pênalti assinalado a favor do Timão de Gomes em Memphis Depay. Em seguida, o gol anulado de Maurício após impedimento. Por conta disso, como é de praxe, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, tratou de divulgar os áudios do VAR, justamente visando explicar o que foi decidido pelo árbitro de vídeo, gerando a decisão final em campo. O jogador defensor, em ação de bloqueio, atinge com a sola antes de o atacante chutar a bola, afirma o árbitro de vídeo, Braulio da Silva Machado. O Memphis chuta e ele mete as travas na canele dele, concorda Wilton Pereira Sampaio, árbitro de campo. Como se trata de um lance factual, não houve discussão junto ao árbitro de campo, apenas sendo traçada uma linha, onde ficou claro que a cabeça do zagueiro palmeirense está um pouco mais adiantada em relação ao ombro de Ranieri, do Corinthians. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. A menor discussão que foi pênalti. Só que eu tenho uma coisa, uma observação só. Eu acho muito curioso como se marca o pênalti pela consequência e não pelo fato. Se a meia do Memphis não tivesse sido rasgada, ele podia interpretar como disputa de bola. Ah, mas rasgou a meia, então foi pênalti. Não, depende. A bola a perna do Vitor Roque atinge a cabeça do Ranieri, também a consequência é pegar a cabeça do Ranieri, mas não foi falta ali, a falta foi do Ranieri. Então não é matemático que você disputa uma bola, rasga uma meia e, portanto, é pênalti. Eu acho que foi pênalti. Mas eu entendo que se marca muita coisa no futebol mundial hoje, brasileiro mais, pela consequência. Tem um rasgo na canela, então foi falta. Não é 2 mais 2 igual a 4. Mas eu acho que foi pênalti. Agora, nessa jogada, a impressão que eu tenho é que o ombro do Gustavo Gomes está junto com o ombro do zagueiro do Corinthians. Vamos fazer os dois lances separados para a gente ter a opinião de vocês dois também, para a galera poder votar aqui? Vamos nesse primeiro, que foi o gol de empate, né? Logo depois que o Memphis fez o gol, o Palmeiras empatou com o Maurício e aí o gol foi anulado por essa linha aqui, ó, que me parece tão torta nessa imagem, gente, tá até um desespero. E aí o Juca já falou que não concorda, né, Juca? Quer dizer, jamais saberemos, porque não temos impedimento automático. Não concordo, e nesta medida, como o VAR dos tempos do fogão a lenha, a gente já pode dizer isso, da CBF é inconclusivo, para mim é pró-gol. Porque se há um impedimento aí, é um impedimento milimétrico. E se o VAR é esta lambança, deu gol. Agora, quero chamar a atenção, e agora falando sério, até pela presença do Alexandre de Moraes, tomara que ele tenha percebido a lambança que ele fez ao proibir 2 torcidas nos estádios brasileiros. Então, nos estádios paulistas. Então, o Maurício faz o gol e o Hugo corre para cima dele para protestar que ele foi comemorar na frente da torcida não tinha uma camisa verde que ele pudesse ver no estádio para ir comemorar junto. Ele comemorou onde ele estava. Isso é desrespeito? Quer dizer, então, em clássico paulista, o jogador sequer tem o direito de comemorar, porque o jogador rival acha que isso é uma ofensa. E aí, foi ele desse lance e da comemoração? Bom, para mim o lance, as mal traçadas linhas foram mal traçadas. Então, a impressão que eu tenho é que a linha está traçada no braço e não no ombro. Se for traçada no ombro, o ombro está com o ombro e aí o gol é legal. E como o Juca falou, se você não tem convicção, se fosse na Inglaterra com a linha mais larga, era gol. Se fosse no impedimento semiautomático, era gol. Então, para mim, é gol. Eu acho que assim, tem uma questão das 2 torcidas que o Juca está abordando, que é verdade, mas por outro lado, o Hugo não tem nada que ser valentão. Saiu o gol, pega a bola, põe no meio campo, e espera o árbitro definir se foi gol, se não foi gol. Como definiu depois que não foi gol.
Então, acho que tem um erro dessa maneira como a gente quer brincar de valentia no futebol brasileiro. Ele tinha que ter dado o cartão amarelo depois da confusão ali? Eu acho que ele deveria ter dado o cartão amarelo. Não sei se não acho que é obrigação, mas eu acho que devia ter dado o cartão amarelo. Principalmente para o Hugo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tinha que ter dado o cartão amarelo. Não tem a menor dúvida. Essas duas lambanças poderiam ter sido evitadas, né? Se tivesse o impedimento sendo meio automático. Domi, E torcida. Diga. Ô, Domi, este assoprador de apito da FIFA, veja quanto tempo ele levou para conseguir chegar na tela do VAR, porque se permite ser cercado pelos jogadores. Quer dizer, isto é recorrente. A gente estava discutindo outro dia cera de goleiro, mas e essa coisa que, embora haja uma recomendação explícita que os árbitros não podem aceitar serem cercados, que só o capitão fala com o árbitro, mais uma vez, ele levou 3 minutos para conseguir chegar na tela, mais o tempo que passou na tela, quer dizer, mais de 4 minutos para discutir se era ou se não era pênalti. Isto é um absurdo. É um absurdo tão grande quanto a torcida única. É um absurdo, são absurdos. São absurdos que acabam... Você vê, a gente, em vez de estar falando do jogo jogado, a gente está falando de coisas que fazem parte do jogo, mas que não deveriam ser as coisas mais importantes do jogo. E terminam por ser, que são as que causam polêmica, né? A que tornam o torcedor inconformado, o que perdeu, o que ganhou, porque se também acha cheio de... definiu, né, o jogo. Sim, Esse lance definiu o jogo, né? E muita gente aqui falando que foi roubo, absurdo, como o Rodrigo Pinchiari e o PR também, que assalto vergonhoso. Mas você chamaria de assalto, PVC? Porque assim, a gente sabe que as linhas do VAR brasileiro são essas, né? É muito ruim. Não, mas não é da mesma família. Não é da mesma família daquela eliminação do Palmeiras contra o São Paulo no Allianz Parque, quando não se marcou, não se colocou a linha para medir o impedimento do Caleri no lance do pênalti, né? Aí se marcou o pênalti que houve no Caleri, mas não se percebeu que o Caleri que havia impedimento no início da jogada. Ali, eu não vou chamar de roubo, jamais vou chamar de roubo sem ter prova do crime. Eu acho que teve um erro mais grave naquele Palmeiras e São Paulo do que hoje. Mas o pecado é que você está vendo, a gente está vendo, assistindo Premier League, assistindo o Mundial de Clubes, que nessa jogada, o impedimento automático com as linhas como se define na Inglaterra, não é impedimento. Não é, e a impressão exata é que foi traçada a linha no braço e não no ombro. Se for no ombro, é condição legal. Então, acho que tem um erro de arbitragem grave que interfere no resultado do jogo e pode interferir na classificação, porque o Corinthians pode empatar o jogo no Allianz Parque semana que vem e classifica-se para as quartas de final. Então, não é assalto, mas é erro. Olha, para mim, ombro com ombro. Essa linha aí parece muito no braço dele, né? Vamos até trocar a enquete. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que a arbitragem acertou anulando esse gol no lance do impedimento, sim ou não, curto e grosso, mas pode mandar sua mensagem também, que eu estou de olho. E aqui na nossa primeira enquete, se a vitória do Corinthians foi justa, 62% dizem que sim. Daqui a pouco a gente vai analisar o outro lance, o lance do pênalti. Mas vamos falar do gol, né? Então, um empate, para mim, seria o mais justo, agravado pelo fato de que esse impedimento não me convence. Mas isto é o derby. Isto é, como diria no filme do Hugo Giorgetti, a senhora sabe o que é um Palmeiras e Corinthians? Não é? Que o Lima Duarte diz para Marisa Hort, né? Que faz o papel da Maria Chuteira, que vai querer dormir com o Edmundo, né? Na concentração no hotel. Esse é o derby. Então, teremos aí pano para manga por uma semana, até o jogo da quarta-feira, o jogo de volta. Um jogo absolutamente em aberto, sem dúvida nenhuma, né? Com o corintiano confiando, se ganhou lá no Paulistinha, por que não pode empatar agora na Copa do Brasil? Vai ser uma surpresa
o Corinthians eliminar o Palmeiras. Mas está aposta. Eu tinha certeza de que o Corinthians ganharia. Disse no linha de passe, disse no cartão vermelho. Eu sempre erro, quando eu acerto, eu vou me gambar. Eu também quero não me gambar, mas me gabar, porque eu também acertei ontem aqui neste fim de papo mesmo, falei que ia ser vitória do Corinthians, mas que o Palmeiras ia acabar passando com o jogo da próxima semana em casa. Você acertou, PVC? Você votou em quem? Eu vou ter empate. Eu achei que ia dar um empate 1-1 ou 2-2. Mas, enfim, quase acertei. Né? Se o gol fosse válido, se o gol fosse válido, mas foi 1-0 pro Corinthians. Ponto. Ganhando jogos. Corinthians no gol do Cruzeiro, no gol do Botafogo. O São Paulo passou por cima do Corinthians e hoje a gente conseguiu perder pros caras. O Abel Ferreira perdeu pro Dorival e já tinha perdido pro Ramon Dias. Dos últimos 5 jogos contra o Corinthians, o Palmeiras ganhou 1. Há pouco tempo atrás, o Corinthians tinha ganhado um jogo do Palmeiras em 16, 17 jogos. Agora o Palmeiras ganhou um jogo dos últimos 5 contra o nosso rival. Pois é. E de verdade, pra mim o futebol decepcionante do Palmeiras mais uma vez contra o nosso rival. Por quê? O Palmeiras teve finalizações ali no final do primeiro tempo, tá? O Palmeiras só começou a jogar no final do primeiro tempo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, 30, 35, o Palmeiras viveu de ficar chutando a bola pra frente. O Gomes pegava a bola, o Fux pegava a bola, alguém apertava do Corinthians e toma pro Everton. O Everton, pum, balão. Aí o Corinthians chegava ali no ataque, em algumas jogadas de perigo que o Corinthians teve ali, chegando na nossa zona de defesa, e o Palmeiras pegava a bola, caía no pé do Palmeiras. Ao invés do Palmeiras tentar sair jogando, pum, chutão. Gomes, chutão, Aníbal, chutão. Todo mundo só dava chutão. Aí a bola voltava para o Corinthians. Esse time não conseguia colocar a bola no chão. E aí o primeiro tempo ali, o começo do jogo, foi o Corinthians. Foi o Corinthians que veio, finalizou. Já teve um pênalti logo no começo do jogo. Para mim, pênalti. O Gustavo Gomes chuta o Memphis Depay, tá? Respeito sua opinião se acha contrário. E parabéns ao Everton, né? Ressaltar o Everton aqui, que pega um pênalti. Pegou um pênalti num jogo importantíssimo. Um confronto grande, que nós poderíamos ter vencido. A gente vai falar algumas coisas já sobre. E ele pegou um pênalti sensacional. E num jogo grande, um jogo que geralmente ele não tem muita sorte contra o Corinthians, falha. Mas dessa vez não. Ele foi muito bem na partida e fez uma defesa de um pênalti e evitou que o Corinthians fizesse 1-0 cedo. Acho que talvez evitou até o pior. E fora isso, depois teve um cruzamento ali na área que o Gomes acabou afastando. Chute do Mateuzinho, que veio carregando a bola ali no meio de campo. Pegou uma bola lá, saiu carregando, chutou no gol, saiu correndo lá, reto, chutou. O Everton fez uma boa defesa. Então o Corinthians estava mais em cima, finalizando. O Palmeiras ainda só tinha dado uma cabeçada no gol com o Gustavo Gomes. E o Palmeiras só vai ao ataque ali no final do primeiro tempo, quando o Palmeiras começa a fazer algumas jogadas, colocou a bola um pouco mais no chão, falou, opa, vamos colocar a bola no chão pra gente jogar aqui, vamos parar de dar tanto chutão, e aí conseguiu envolver o Corinthians facilmente. Uma jogada que o Maurício veio receber entre linhas ali, soltou no Vitor Roque, o Vitor Roque foi, driblou, chutou a bola pra fora. Pra mim fez um grande jogo o Vitor Roque, brigou, lutou, pegou a bola, só que ele joga isolado. Ele joga completamente isolado, lá sozinho. Toma chutão, tum, ele tem que se virar, fez jogadas interessantes hoje. Falta o Palmeiras colocar mais bola ali para ele ter oportunidades para finalizar, porque é um jogador que está mostrando a sua qualidade com os gols que ele fez ali. Um gol que ele fez contra o Fluminense está dando mais confiança para ele. E também fez um bom jogo contra o Grêmio. Só que é muito pouco pro Palmeiras, né? O Palmeiras ainda depois teve mais chances ali no final do primeiro tempo. Uma bola que o Gustavo Henrique tirou de dentro do gol, chute do Sousa, que também fez um bom jogo pra mim. E outro do Giai, que o André Ramalho tirou de dentro do gol. Então assim, o Corinthians, com todas as suas limitações, não entregou um gol, né? E vou falar sobre a arbitragem já, tá, gente? Tem uma coisa bem séria pra falar sobre o que aconteceu hoje, e eu já avisei isso outras vezes aqui. Quem é do Verdão sempre, pelo menos há um ano atrás, vai lembrar do que eu falei, e tá se repetindo de novo. E o Corinthians conseguiu afastar ali e salvar o que seria o primeiro gol do Palmeiras. Vem o segundo tempo, o Palmeiras volta melhor também que o Corinthians, e o Palmeiras praticamente mandou no segundo tempo. O Palmeiras conseguiu ficar mais com a bola, parou de rifar tanto, começou a sair tocando no chão, Piqueires aparecendo pelo lado esquerdo, até o Giai aparecendo ali na linha de passe. O Palmeiras começou a comandar a partida.
O Aníbal bem na marcação. E o Palmeiras começa a criar algumas oportunidades. Mas o Palmeiras finalizou 10 vezes no gol, mas no segundo tempo são finalizações das quais você olha assim e você fala: qual foi a grande chance de gol do Palmeiras no segundo tempo? Teve um chute do Sousa para fora, teve um outro cruzamento que a zaga do Corinthians afastou. Então assim, o Neneca não fez nenhuma grande defesa. O goleiro do Corinthians, o Hugo, nenhuma grande defesa. Então você percebe que o Palmeiras tem a bola, mas parece que não sabe o que fazer. Então assim, o primeiro tempo pra mim, primeiro tempo pobre, onde o Palmeiras não consegue pôr a bola no chão, não consegue se impor, o Corinthians jogando melhor do que a gente, aí depois a gente reverte. Só que tem um detalhe, esse time do Palmeiras tem um problema grave, que é você tem que finalizar 13, 14 vezes no gol para fazer um gol. Hoje o Palmeiras finalizou 10, não foi suficiente, o Palmeiras tomou o gol. E tomou o gol como? Uma falha absurda. O Mikael entra no jogo no lugar do Fux, que pra mim fez um bom jogo. O Fux faz uma falta completamente desnecessária. O Corinthians cobra, a bola chega acho que do Mateuzinho, cruza, e o Gustavo Gomes simplesmente largou o Memphis Depay sozinho. Largou, não sei o que ele foi fazer ali, não sei, só que ele deixou o Depay sozinho. E ele subiu, cabeceou, e fez 1-0 o Corinthians que estava entregue. O Corinthians não conseguia nem ficar com a bola. Vamos falar sobre o péssimo Wilton Pereira Sampaio, que é um juiz horroroso, fraquíssimo, já tinha falado sobre isso. Para mim, teve um lance para revisão no primeiro tempo ali do Lucas Evangelista, que ele foi empurrado para mim por trás. Eu não sei se foi pênalti até agora, porque não repetiu a imagem. Não teve repetição. Então fica difícil saber. Mas pode ser que não tenha sido, mas foi empurrado, foi. É uma falta absurda do Ranieri, deu um pisão no Maurício por trás. E esse juiz horroroso que inclusive você elogiou um dia, viu, Abel? Você elogiou o Wilton Pereira Sampaio, falou que quando ele apita, ele é o melhor árbitro. Não sei de onde você viu isso. Né? O Abel não tá muito bem na cabeça, não. Não deu o cartão amarelo pro Ranieri. E o Palmeiras acabou tendo um gol anulado. O Palmeiras tem um gol anulado que pra mim é uma vergonha, um absurdo completo. Porque o frame da jogada, ele tá depois, a bola já tinha saído, aí você olha ali o Gustavo Gomes, parece um pouco impedido. Quero só separar uma coisa e deixar bem claro. O Palmeiras não perdeu o jogo, poderia ter empatado com esse gol do Maurício, né? Que seria um belo gol, pegou de primeira. Mas não esqueçam o mau futebol que a gente jogou mais uma vez, o mau futebol que nós jogamos. Num confronto decisivo. Mais uma vez um jogo ruim. Foi um jogo péssimo, horroroso. Não, o Palmeiras teve alguma chance, mas não feriu o Corinthians. E outra, o Palmeiras entregou, deu de bandeja o gol para o Corinthians. O Corinthians não fazia nada no jogo. E aí falha de marcação total, lá o Gustavo Gomes deixou o Depay sozinho e fez o gol. E no nosso gol anulado, isso aconteceu por culpa sua, Leila Pereira. Culpa sua, e eu vou explicar para vocês por quê. Em 24, aliás, quando o Palmeiras foi eliminado, 23 também, na Libertadores contra o Atlético Paranaense, foi uma vergonha aquela arbitragem. O que a Leila falou? O que o Barros falou? O que o Boas falaram? O que eles falaram? Nada. Todos calados. Palmeiras e Flamengo no ano passado, decisão na Copa do Brasil, perdemos o primeiro jogo, um jogo horroroso, no Maracanã, ganhamos o segundo jogo de 1-0. Flávio Lopes faz um gol no segundo tempo. Vocês lembram das linhas traçadas? Muito parecido, né? O que foi a decisão? Não gol. Gol anulado e o Flamengo se classifica. O que a Leila Pereira falou? O que o Barros falou? O que o Boas falou? O que falaram? Nada. Não falaram nada. E você elogia muito eles, né, Abel? Mais uma coisa. Então o que eu quero dizer? O que aconteceu hoje? Né? Um gol do Palmeiras, pra mim, muito mal anulado. O Palmeiras poderia ter empatado o jogo. Não sei o que aconteceria depois. Provavelmente o jogo terminaria 1-1. O Palmeiras não ganharia do Corinthians. Não, esse gol não faria o Palmeiras ter uma grande atuação. Na minha visão, teria um grande resultado, um empate, né? Porque a derrota é muito ruim, porque temos que ganhar 2 gols de diferença fora. Mas isso acontece, Leila, porque você transformou o Palmeiras num time frouxo. Frouxo. Você não cobra o Abel, você não cobra os jogadores, você não cobra a CBF para melhorar essa porcaria dessa arbitragem. Por que o Wilton Pereira Sampaio apita jogo nosso ainda? Vocês lembram que o João Martins falou um tempo atrás? Parece que só tem o Wilton Pereira Sampaio e Daronco para apitar nossos jogos. O Daronco veio no ano passado, picotou o jogo todo e o Flamengo foi e levou. O que o Wilton Pereira Sampaio fez hoje? Quantas faltas o Ranieri fez para tomar um cartão amarelo? Esse horroroso apitando o jogo. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada.
É uma diretoria frouxa. Leila Pereira é uma presidente fraquíssima. Eu falo isso direto aqui para vocês. Direto, não se impõe, não coloca os interesses do Palmeiras em primeiro lugar. Ela falou outro dia que não acredita que exista erros contra o Palmeiras. Não acredito nisso não. Então continuo não acreditando. Porque aí toda vez um detalhe, quando tiver um detalhe de um erro, de um lance como esse, o detalhe vai para o Corinthians, o detalhe vai para o Flamengo, o detalhe vai para o Botafogo, como aconteceu no ano passado também, porque o John Textor reclamou, falou que o campeonato foi manipulado, no ano passado ele foi beneficiado. Assim que funciona. E vocês vão continuar calados. Semana que vem no Allianz Parque, se tiver lance duvidoso, vocês não tenham dúvida que eles vão optar pelo Corinthians, seja o árbitro que for, porque vocês são frouxos, porque vocês não colocam o interesse do Palmeiras em primeiro lugar. Temos que melhorar o futebol. O Abel tá devendo muito trabalho, na minha visão. Eu venho falando isso direto aqui. Quero ver ele fazer esse time jogar. Quero ver. Preparação para o Mundial. Jogamos na média um futebol ruim. Preparação Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai atuar hoje. O primeiro tempo decepcionante. Jogou bem só no finzinho e jogou melhor no segundo tempo, mas tem a bola e não consegue fazer o gol. Aí o Abel vem na coletiva e fala falta eficácia. Não é só questão de eficácia. Não é isso. Esse time dá chutão demais, esse time cria poucas grandes oportunidades. É isso que falta pro Palmeiras. Os atacantes não têm grande chance para marcar os gols, por isso que esse time faz poucos gols. Mas o Palmeiras hoje foi muito prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o pênalti do Gomes foi, mas não vai acontecer nada, porque a Leila não vai falar, porque ela quer fazer média. Os presidentes não pagam jogadores contratados do Palmeiras, ela não faz nada. Por quê? Média. CBF, talvez ela esteja interessada em alguma coisa. O Palmeiras hoje era para rasgar a arbitragem no meio. E ninguém vai falar nada. Fiquem tranquilos, a Leila não acredita que exista erros contra o Palmeiras, tá, gente? Então isso é coisa da nossa cabeça. É ridículo, é nojento você perceber que tem uma presidente que não defende os interesses do Palmeiras. E tem gente que fica bravo quando eu critico ela ainda. Mas de uma forma geral, preocupante o futebol do Palmeiras. Quero ver como é que vai ser esse jogo na semana que vem. Esperava mais em Itaquera hoje e nós perdemos para um time que não jogou nada contra a gente praticamente. O Corinthians estava morto no segundo tempo e o Palmeiras entregou a vitória falhando nesse lance. E depois o que me incomodou muito, o Palmeiras tomou o gol e eu pensei, o Palmeiras vai lutar agora pelo empate, vai tentar atacar, vai tentar criar chances, vai fazer o Neneca fazer defesas. Não criou nada, absolutamente nada. Inclusive o Corinthians ficou com a bola, podendo ali, finalizou algumas vezes tentando fazer o segundo gol. E o Palmeiras entregue. Mais um jogo decepcionante desse time. Teve arbitragem sim que aconteceu, mas não dá para ignorar mais uma atuação fraca e o Abel cheio de desculpas. Na coletiva ele estava sentindo, estava chateado, estava triste. Cobre a presidente do Palmeiras, que não cobra uma arbitragem melhor, que continua deixando o Wilton Pereira Sampaio apitando esse jogo nosso. Todo mundo sabe como esse cara é contra a gente. Porque o Abel estava irritado na coletiva, abandonou a coletiva. Claramente ele estava incomodado com a arbitragem, que foi um desastre mesmo. Mas se você não cobrar, meu amigo, é aquele negócio do Palmeiras. A Leila não cobra você não cobra ela, o Barros não te cobra, o outro não cobra. Fizeram a pergunta sobre reforços. Cadê os reforços? O Estevão saiu, o Paulinho se machucou, foi operar, não joga mais esse ano. O Richard Rios saiu. Cadê? Onde estão os substitutos? Onde estão os reforços? Então, pro Palmeiras, esse é o problema. Tudo tá certo. Independente do que aconteça, se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians na semana que vem, vão falar que tá tudo certo. De verdade, é um absurdo o que acontece dentro do Palmeiras hoje. O Abel deve trabalho, não entrega performance nesse time, a Leila Pereira não faz absolutamente nada, não cobra ele, o time finaliza todos os jogos 10, 11, 12, 13 vezes para fazer um gol. E vai ter que fazer 2 gols na semana que vem. De verdade, se isso não preocupa você que tá do outro lado, eu não sei o que preocupa mais. Torcer eu vou acreditar até o final. Mas não dá para ignorar o mau futebol do Palmeiras mais uma vez em um jogo decisivo. É decepcionante você ir a Itaquera hoje e ver o futebol que o Palmeiras jogou. Finalizou, pergunta, quantas defesas o Neneca fez? Tirando o primeiro tempo, que teve chances debaixo da linha ali, que foram tiradas. E, quer dizer, tivemos um gol, né? Mas, por que o gol não foi validado? Pergunta ao presidente do Palmeiras, ver o que ela acha. Vamos ver se ela tem alguma resposta plausível e quem sabe ela defende o Palmeiras. Tá bravo, Abel, na coletiva? Cobra ela pra ver se faz alguma coisa pra melhorar esse lixo dessa arbitragem. No domingo, o São Paulo fez um gol assim impedido. O cara tava 1 metro na frente, meio metro. Deram o gol. Hoje anularam. E contra o Flamengo anularam no ano passado também. Por quê? Força de bastidores sumiu. Mas, repito, preocupante
o nível de jogo do Palmeiras. Tivemos algumas atuações boas ali. Gustavo Gomes péssimo no jogo, pênalti e entregou o gol. Piqueires foi pro jogo, Giai também. O Mikael, o que eu vou falar do Mikael? Lateral que fez, o zagueiro que fez dos Estados Unidos. Até agora. O que ele fez até agora? Um zagueiro lento, devagar, pesado, só é bom no jogo aéreo. Fez uma falta desnecessária. O Fux estava ali bem no jogo, saiu porque sentiu uma lesão, mais um jogador. Então, preocupado demais com esse jogo da volta. O Palmeiras vendeu Richard Rios em julho para o Benfica e o volante colombiano fez o seu último jogo pelo clube contra o Mirassol. A diretoria iniciou a busca por um substituto e muitos nomes foram especulados. O Alviverde manifestou interesse em jogadores como Nelson de Ossa, do Monterrey, e Marcel Ruiz, do Toluca, do México, mas os dois jogadores preferem atuar na Europa ao invés de se mudar para esta América do Sul. De Ossa, por exemplo, está muito próximo de fechar com o Betis, da Espanha. Com esse cenário, a presidente Leila Pereira busca outras opções e o meio-campista Rodrigo Salazar, do Bragapor, tem ganhado força nos bastidores do clube. A informação é de Diego Firmino. Rodrigo Salazar é muito bem avaliado pelo Palmeiras desde os tempos de FC Schalke 04, segundo apurou Firmino. O jogador de 25 anos tem contrato no Braga até junho de 2028 e, segundo o Transfer Market, está avaliado em 18 milhões de euros. Em 2023, o Braga pagou 5 milhões de euros para tirar o meio-campista uruguaio do time alemão. O Alviverde já fez os primeiros contatos para tentar avançar na contratação do jogador, que tem um jogo pela Seleção Celeste nesta eliminatórias da América do Sul. O Alviverde, nesta janela de transferências do meio do ano, já contratou o lateral Kelvin, ex-Atlético Paranaense, e vai pagar cerca de 30 milhões de reais. O Palestra também investiu alto na compra de Ramon Sousa, do Nottingham Forest. Com esse cenário, a presidente Leila Pereira definiu um teto máximo para pagar por um meio-campista. Na negociação frustrada com Marcel Ruiz, o Alviverde estabeleceu que não vai desembolsar mais que 14 milhões de euros para contratar um segundo volante. Mesmo com dinheiro em caixa pelas vendas de Estevão e Richard Rios, Leila prega responsabilidade financeira. Diante do Corinthians, na noite de hoje, pela Copa Betano do Brasil, Lucas Evangelista deve seguir na função de camisa 8. E você, torcedor, o que acha da situação de Rodrigo Salazar? Deixe sua opinião nos comentários.